Mecânica quântica! 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな銀河 Quantum Mechanic. 夢だけは誰も奪えない心の翼だから Mecânica quântica. 少年はみんな Mecânica quântica. 明日の勇者 Oh yeah Mecânica quântica. ペガサスのように Mecânica quântica. 今こそ羽ばたけ Episódio de hoje. E aí, pessoal, certinho? Bora para o nosso último vídeo aqui da semana, nosso terceiro vídeo dessa quarta semana, para encerrar, digamos, a primeira parte da teoria de perturbação dependendo do tempo. Os casos mais hardcore, mais interessantes, vão ficar para outra semana. Esse vídeo aqui, a gente vai no final fazer um exemplo simples, né? Mas a ideia aqui é plantar, digamos, a sementinha de... Não é nada diferente do que foi feito no primeiro vídeo, mas, digamos, em alguns casos particulares, né? Quando a perturbação tem algumas características. Isso vai ter implicações. Então, uma é que vamos supor que essa perturbação atua no tempo finito. Então, você ligou ela e depois desligou. Então, ela atua por um delta T. E a outra, ela assim, independente do tempo, no sentido assim, ela começa em algum instante do tempo a funcionar, mas aquela função mesmo da perturbação não depende do tempo. Isso facilita, né, aquela integral que a gente tem para calcular a primeira correção, a correção em primeira ordem. Então, bora lá para o vídeo logo, vamos tentar entender. Então, uma perturbação atuando em tempo, digamos, efetivamente finito, eu digo efetivamente, é porque eu digo TI e TF, mas esses caras podem ser, formalmente, sim, menos infinito e mais infinito. Porque sua perturbação é tipo uma gaussiana. Então, ela morre do lado rápido de um lado, morre do outro. Então, ok. Mas o que a gente vai, mais ou menos, assumir, né, é que, vamos deixar, digamos assim, né, que nesse TI, daqui, de TI para cá, ela é zero, né? De TF para lá, ela é zero. Então, ela é zero aqui e zero aqui, digamos, por continuidade. Então, quando você vai fazer a sua integral, se você quer saber até um TI, esse seria o nosso T0. Né? O cara está num estado estacionário, N, aí acontece a bagunça, você quer saber qual a probabilidade, e depois voltou, a perturbação sumiu. O oscilador forçado, o cara forçou, depois parou. Você quer saber agora aqui, para um T maior que TF, a probabilidade dele estar com energia N. Então, a probabilidade ele tem uma transição da energia N para a energia M. N é o que ele tinha antes, M é o que você quer saber que ele tem depois. Então, como a perturbação ela só não é zero nesse intervalo, mesmo que o seu T, essa integral é de TI até T, você quer. Mas como esse cara só é zero até TF, a integral só fica até TF. Então, esse T é qualquer tempo maior que TF. Esse cara vai ficar o mesmo. Esse T aqui, desculpa, não é esse T, né? Aqui tá, esse aqui é a variável de integração, está faltando um DT. Aqui, talvez aqui deveria ter um DT linha, linha, linha. Né? Isso aqui é um número. Então, o dado TI e TF é um número. Caso interessante é exatamente isso quando você joga para o lado e para o outro. Seria, bem, ok. Né? Um caso que tem uma certa... Não, eu vou falar uma coisa mais... Esse caso aqui é legal, principalmente, digamos, se você tem uma certa transição, eu vou comentar. Porque daqui a gente vai fazer um truquezinho, assumindo, a gente só vai pegar nosso resultado geral, vou voltar aqui. Esse aqui é a integral que a gente tem que fazer, mas se ele é zero de um lado e do outro, depois eu comento um pouquinho isso daqui, né? Você pode fazer um truquezinho para melhorar um pouco a cara. Só isso reescrevendo ela de outro jeito.
A gente vai fazer a integração por partes. Então, como é que eu vou fazer por partes? Essa exponencial é derivada do exponencial. Eu só botar esse fator aqui embaixo. Então, naquela exponencial, se eu escrevo com a derivada aqui, só tirei esse fator porque tinha um i, h cortado, então cortou o i, né? Ficou esse menos h cortado n ômega, que foi. Isso é integrar por partes se eu fazendo isso. Então, você pode escrever como integral dos dois, menos a integral do outro. Né? Essa integral é uma derivada é a integral de uma derivada total. Então, vai dar esse cara no final menos o cara inicial. Mas eu estou dizendo que o cara no final inicial é zero. Então, esse é um jeito de integrar por partes e jogar fora esse cara. Repara que só é verdade que eu estou assumindo que em TI e TF esse cara é zero. Então, ficou assim. Né? Aqui eu só escrevi essa derivada como derivada parcial, porque no final dos contos aqui, a parte x aqui, você já integrou, né? Isso aqui realmente é uma função só de t. Então, eu posso escrever assim, ficar mais bonitinho. Então, esse aqui menos ficou mais, o resultado ficou assim. Porque aqui tem umas certas implicações, coisas que a gente pode, mesmo sem dar um problema explícito, né? Algumas consequências dessa forma. Sua probabilidade de transição, obviamente, é o módulo quadrado disso. Né? Aqui eu só escrevi e voltei em termos de energia. Esse é o ômega m, h cortado, ômega mn. Olha algumas consequências. Repare que se essa sua perturbação não depende realmente do tempo, nunca depende do tempo, então esse cara é zero, e o TI é menos infinito, o TF é mais infinito, então você está dizendo que a sua perturbação ela está lá desde sempre, né? Então o problema ela não apareceu, ela sempre esteve lá, então na verdade, e nunca some. Na verdade, você está dizendo que não tem transição, porque o seu problema é estacionário, né? E, na verdade, o hamiltoniano é H0 mais V, né? Mais esse VP, mais essa perturbação. Na verdade, se você não sabe resolver o problema todo, você tem que usar a teoria de perturbação independente do tempo, para achar a correção da energia. Aqui o problema não tem transição. O problema sempre foi H0 mais lambda VP. Ok, só uma coisa meio... Só para dizer que é consistente com o que a gente já sabe. Outra coisa, vamos supor que esse aqui é uma função do tempo, mas ela era zero, né? Ela mexe, mas ela mexe muito pouquinho, depois é zero. Então, praticamente todo o tempo, essa derivada seria uma perturbação adiabática. Né? Ela muda muito pouco no tempo. Então, você pode aproximar esse cara aqui, mais ou menos zero. Então, toda vez que você tem uma perturbação adiabática, ela não faz transição de energia. Né? Porque esse cara aqui vai ser aproximadamente zero. Então, você está na energia N, você vai ter, necessariamente terminar com a energia M. Porque qualquer transição de N para M diferente de N vai dar zero. Então, mas isso não quer dizer que o seu sistema não pode mexer. Ele pode, mas ele pode mexer só dentro de estados que têm a mesma energia. Então, por exemplo, se ele é degenerado, você ainda pode ter transições, que é, digamos, tipo um espalhamento. Mas a energia total do sistema se conserva, mas o cara tinha um momento aqui e termina com o momento para lá. Então, o módulo do momento é o mesmo, espalhamento elástico, né? Mas você mudou o estado. Então, você mudou o estado, você muda a energia. Isso pode acontecer quando você tem uma perturbação adiabática. Outra consequência é, digamos, esse cara ter uma perturbação instantânea. Eu botei esse delta aqui, mas sei lá, não faz mais ou menos, um pouco de sentido. Mas a ideia é assim, que não tinha perturbação, esse delta seria um real aqui no tempo, né? Em sentido, mas é só para dizer, depois ele pode desaparecer, né? A perturbação desaparece. Seria só para dizer assim, não tem perturbação, não tem perturbação, de repente no instante de tempo tem a perturbação. Então, esse cara, ele ligou, ele pode ligar e desligar, deveria talvez um outro teta aqui, alguma coisa assim. Mas só a ideia é que o cara foi muito rápido. Então, a variação desse cara no tempo, isso que eu botei um teta aqui, ele vai ser tipo um delta Dirac. Esse cara, em termos do tempo, quero dizer, não em x, né? Essa função não é nada, nada, e de repente ela muda, né? Então ela mudou muito rápido, a derivada do cara é meio que um delta Dirac. Então essa seria a ideia de θ, é só para indicar que essa variação no tempo é, digamos, instantânea, né? Então ela tem uma divergência. E se for, a ideia de ser instantâneo. Então o que seria isso na prática, esse instantâneo? Obviamente não precisa ser instantâneo, né, mas um intervalo de tempo curto, é que esse intervalo, essa diferença aqui de tempo, ela é muito pequena com vezes esse ômega mn, né? Esse cara daqui é muito pequeno. Então, digamos, o seu TI seria ao redor de um T0, né? Um T0 quando o cara está lá mais ou menos mudando.
de menos 1 a epsilon até um epsilon, esse epsilon tendendo a zero. Então, essa variação no tempo basicamente é um delta de Dirac. Então, se você joga essa estrutura lá, esse cara ele muda muito rápido, como se fosse um delta de Dirac, nesse ponto aqui, né, no ponto T0, que é onde o cara atua no final das contas. Né? Só aquele a pancada. Às vezes, o seu sistema deve uma pancada no instante de tempo. Aqui sai da integral, beleza? A integral aqui, beleza, vai dar 1. Né? O T0 está aqui no meio do intervalo. Você pegou esse módulo quadrado, o resultado deu isso. Né? Tem que ser uma perturbação instantânea. Esse aqui tem um jeito até de chegar nesse resultado sem usar diretamente a de perturbação, tem no manual também, mas eu não vou comentar. Não. Mas esse resultado é legal. É legal porque às vezes você tem um problema assim, você tem um átomo e você liga e dá um choque nele, né? Liga um campo elétrico, pum, dá um susto. Aí é melhor usar esse cara aqui direto. Como é que passa de um estado para o outro. E o nosso assunto aqui, o segundo tópico, né, seria só perturbação independente do tempo. O que seria essa ideia? Esse caso aqui é o mais importante de todos, porque geralmente sua interação, se tem uma interação que é meio fundamental, ela não depende exclusivamente do tempo, mas ela pode não estar atuando e depois atuar. Mais ou menos um espalhamento. Né? Esse cara não estava atuando porque eles estavam longe, né? Depois passa a atuar porque isso se aproxima. Mas ele não tem esse potencial que não tem um T nele, isso que eu quero dizer. Então, ele não existe até um certo tempo, depois a interação começa a atuar, e essa interação pode parar de atuar, seria um caso parecido com o outro, né? Ou não, né? Então, esse cara pode até infinito, não interessa, mas a questão é que aqui não depende do tempo, né? Mas ele pode ter um outro corte aqui no tempo, tipo um θ. A questão é assim, se durante esse intervalo você está integrando, aqui T é um valor, digamos, a priori, onde está funcionando ainda a sua perturbação. Então, por isso que ele está aqui. Não é igual ao outro caso do UTF. Mas a gente pode ver outro caso também. Um caso aqui quando ele é finito também. A gente fala daqui a pouco. Mas então você integra aqui até esse T, beleza. É só que o fato desse cara não depender do tempo, eu tiro ele da integral. Então a integral é trivial, é a integral do exponencial. Então dá esse cara aqui no ponto T, menos esse cara aqui no ponto TI. E sai esse fator numérico, ok? Dá para dar uma ajeitada para que eu vou tirar esse fator em evidência. Olha que é a mesma coisa, bota ele para dentro. Aqui tem esse TF que não tem. Aqui é um erro de situação. Aqui é TI. Né? Então, quando você bota esse cara para dentro, é T sobre 2, ficou T. TI menos TI cancela. É esse. Joga esse para dentro. Agora que é mais I ômega T menos I ômega T cancela. Mais o I ômega TI sobre 2 mais o I ômega TI sobre 2. Então, vai ficar o I ômega TI. Então, isso aqui é o meu rodado. Só tirei esse cara aqui. Porque tirando assim, aqui fica simétrico. Assim, esse cara é T menos TF, T menos TI, T menos TI sobre 2. E aqui eu só multipliquei e dividi por 2, e agora aqui certinho é um seno. Esse cara é um seno. Só reescrevendo aqui no final, ficou. Esse daqui é o seu coeficiente CNN. Então você já tem a correção da sua função de onda. A sua probabilidade de transição, sua amplitude de transição, é o módulo quadrado desse junto com o lambda. Né? Então, você pode botar o lambda aqui. Então, é só pegar o quadrado dessa fase some. Aqui fica 4. Esse aqui é a diferença de energia ao quadrado. E aparece esse daqui, o número, né? Porque aqui não depende do tempo. E toda a dependência do tempo está aqui, né? Nesse seno ao quadrado. Isso é quase uma regra de ouro. A gente fala regra de ouro semana que vem. É quando você joga, de certa forma, o seu tempo para o infinito e o TI para o menos infinito. E aí você tem que saber como lidar com esse cara aqui. Né? Mas vamos falar disso depois. Mas aqui você tem o resultado. Né? Se, vamos supor que esse caso que depende do tempo, ele, digamos, seria um subcaso do outro. E sua perturbação é desligada. Né? Mas enquanto ela está ligada, ela não muda no tempo. Então você tem, digamos, uma função θ, liga, esse cara não muda no tempo, e depois uma função θ de novo desliga. Mas então se o seu tempo, quando você vai fazer aquela integral, o seu tempo é maior que o TF, como você está integrando só onde tem a perturbação, né, sua integral não vai ficar de TI até TF, vai ficar de TI, não vai ficar de TI até T, vai ficar de TI até TF. Então esse ΔT que aparece é o resultado mesmo, só que ele não é o tempo que você está, ele é o tempo onde parou a perturbação.
seria o que é um caso dentro do outro caso. Esse aqui seria o caso, um dos dois casos são o mesmo caso. Seria mais ou menos essa ideia. Ok, um pouco confuso, mas acho que deu, né? É bem simples, bem simples. Né? Deixa eu ver. Antes de a gente acabar aqui, uma consequência muito importante desse resultado é a relação de incerteza, né, entre energia e tempo. Que você geralmente, quando você começa a mecânica quântica moderna lá, você tem delta x, delta p, maior ou igual, H cortado sobre 2. Aí o cara fala delta E, delta P, maior ou igual, H cortado sobre 2. Né? Aí como se fossem duas coisas parecidas, né? Um princípio de certeza de energia e tempo e de momento e posição. Mas eles são fundamentalmente muito diferentes. Energia e posição é aquela desigualdade de Schwartz. Né? É a questão de você medir duas coisas ao mesmo tempo. Essa relação, dá para escrever como uma relação de certeza, que eu comento, mas essa ideia de energia e tempo, ela é daqui, não tem necessariamente a ver com certeza. Ela é isso daqui, ó. Esse daqui é o nosso resultado, digamos de primeira ordem, né? Okay? Quer dizer assim, se você dá um intervalo de tempo fixo, então aqui é número, beleza, aqui é número, para sair um número, beleza? Mas quer dizer assim, para um delta t fixo, eu tenho uma energia N, qual é a probabilidade de eu sair para uma energia M que é perto desse? Ou para uma energia M um pouco mais afastado, mais afastado, mais afastado, qual é a probabilidade de eu sair de uma energia N e chegar, digamos, a uma energia bem longe? Né? Então, qual é a ideia aqui? Então, você fixar ΔT e plotar esse grafo em termos da diferença de energia. Né? Então, aqui, a probabilidade seria para diferentes energias. Então, aqui nesse gráfico é ômega mn. Eu estou plotando basicamente esse cara aqui. O resto, de certa forma, é número, né? Para um delta t fixo. Então, esse cara é seno desse cara ao quadrado aqui, dividido por ele ao quadrado. Então, repara que para um delta t fixo, você não sair do estado sempre, de certa forma, é a maior probabilidade. Né? Aqui, nesse ponto, essa equação nem faz tanto sentido, porque lembra que a ideia é você sair do n, né? Essa fórmula faz sentido quando o n é diferente de m. Vamos supor que aqui é um espectro discreto. Então, vamos supor que aqui seria esse cara igual a zero, né? Então, a energia final é igual à inicial. Aqui. Então, vamos supor, aqui seria minha energia... Eu tenho um n, vamos supor que aqui é um n mais 1. A probabilidade dele sair do n para o n mais 1, quer dizer que o ômega mn é pequeno. Né? Só estou saindo para o próximo. Então, ela está por aqui. Para o n mais 2, vamos supor que está aqui. Para o n mais 3, está aqui. Vai tanto mais quanto menos, porque esse cara só depende do quadrado. Então, ele subiu ou descer, então nessa aproximação é a mesma coisa. Então, ele para cá, para cá. Mas você repara que se você for para a energia bem longe da inicial, essa probabilidade cai muito rápido. Então, aqui ela vai morrendo, morrendo, morrendo. Basicamente, toda a parte relevante, onde você tem uma certa probabilidade... Lembra que isso aqui já é pequeno, né? Tem um número aqui. Mas você tem uma probabilidade efetivamente não nula, ela está, de certa forma, perto dessa região, desse primeiro pico aqui, que é o mais largão, mais alto e mais largo. Que se você for olhar onde o primeiro zero disso é quando esse seno zero, então é quando aqui é mais ou menos π. Então é quando essa diferença de energia, esse ômega mn delta t sobre 2 é da ordem de π. Então esse produto aqui é mais ou menos 2π. Então seria mais ou menos assim, é da ordem de 1. Mais ou menos por aqui. Lembra que isso daqui é diferença de energia por H cortado. Então você joga para lá, essa diferença de energia delta t H cortado. Essa relação. Isso tem a priori tem nada a ver com certeza. Né? Então, o que essa relação quer dizer? Repara uma coisa, né? Se a sua interação, a sua perturbação, ela durou todo o tempo, né? E ela não muda no tempo, então você divide esse cara aqui, essa interação demorou um tempo infinito, então, na verdade, ela nunca foi ligada e desligada. O seu problema, na verdade, ele sempre teve no seu problema. Então, o seu problema, digamos, é estacionário. Então, você divide por ΔT, joga ΔT para o infinito, a energia final é a energia inicial. No estado estacionário não tem transição. Então, para ter transição, o cara tem que ser digamos, seu problema H0, tem que acontecer alguma coisa, né? Depois, digamos, esse cara, ele interage com alguma coisa e depois para de interagir. Então, quando você compara o começo e o fim, mesmo que no começo é um oscilador, no final é um oscilador, ou um átomo de hidrogênio, no fim outro átomo de hidrogênio, mas no meio aconteceu alguma coisa durante esse intervalo de tempo, então você pode ter transição de energia.
Ele sai da energia N e vai para a energia M. Mas olha o que é interessante aqui é que você pode perguntar assim, quanto tempo eu tenho que ter a minha interação tem que acontecer para ele sair de uma energia N e chegar numa M, né? Então, esse intervalo de tempo tem que ser pelo menos da ordem de H cortado dividido pela essa diferença de energia. Ou você pode falar o contrário, né? Para o meu sistema sair de uma energia N e chegar numa M, quanto tempo tem que durar mais ou menos a minha interação? Estou repetindo a mesma coisa. Eu quero dizer assim, quanto se... Não lembro mais qual que eu falei, para lá ou para cá. NANI?! Mas a ideia é assim, para eu sair de uma energia N e chegar numa energia M, eu posso dividir aqui, então eu sei estimar quanto tempo tem que durar a interação. Então vai ser H cortado dividido por essa diferença de energia. E o oposto, né? Para saber qual é a diferença de energia, um certo ΔT, né? Eu divido esse cara pelo ΔT, então eu sei que ele pode sair de uma energia N e chegar até uma M. Qualquer energia por aqui. Quer dizer assim, dá um ΔT, para que esse que está estimando até onde você pode pular. Né? Então, eu posso sair do N, e vamos supor aqui para o N mais 1, N mais 2, N mais 3, digamos, N mais 4. Esse ΔT vai me dar, então eu posso sair, digamos, até 4 níveis para frente e para trás. Né? Se a minha perturbação atua por esse ΔT específico, né? Que é da ordem de H cortada dessa diferença de energia. Acho que ficou mais ou menos claro. Esse cara, no sentido de como você tira aquela relação meio de incerteza, uma relação de incerteza mesmo, seria incerteza incerteza da sua energia antes e depois da interação. Você mede energia antes e o cara interage e mede energia depois. Esse tipo de coisa é muito, muito mesmo bem discutido no Landau. A gente pode até comentar depois na parte da aula 5, alguma coisa lá. Acho que vale muito a pena você ler esse parágrafo do Landau. É bem legal. Mas entendeu a ideia aqui, né? Repara-se que esse negócio é bem não bem não trivial, não é um negócio que você espera, né? Porque, digamos, para eu sair pular muito de energia, né? Para essa curva ser bem gordinha, então eu poder sair do N e até um M bem longe, o ΔT tem que ser curto. Porque você divide aqui ΔT, se o ΔT for muito pequeno, esse cara pode ser grande. Então, na verdade, para você tirar o seu sistema, digamos, para um intervalo finito, você interagir com o cara e ele pular de energia, você tem que dar uma porrada nele. Né? Um intervalo de tempo curto. Você bate nele, ele leva um susto, aí ele pula. Aí ele pode dar um pulo grande. Okay? É bem contra-intuitivo o resultado, mas é isso mesmo. Então, a gente já tem a brincadeirinha, vamos fazer um exemplo. Então, um exemplo rapidozinho, vamos lá para a mesa. Falou. E aí, pessoal? Bora aí para o nosso exemplo. Se minha roupa estiver mudando, tiver outra roupa, você ignora, né? Vamos fazer um exemplozinho simples, que deu uma adiantada. Você tem, esse aqui só compilado o nosso resultado na minha letra, mas o meu resultado que está no slide. Né? Esse aqui é a nossa probabilidade de transição, em primeira aproximação, né? Sair do N para o M, CN e CM, né? Esse nosso resultado, digamos que a perturbação não depende do tempo, né? Ela depende no sentido que ela começa a atuar a partir de um tempo, mas o V em si de perturbação não depende do tempo. Esse aqui é o nosso resultado geral, tudo fica em termos disso daqui, né? Tem que calcular esse elemento de matriz. Então, vamos supor que você tem um poço infinito. Então, beleza. Esse aqui é o resultado do poço infinito, os estados de energia, pipipi. Aí, num certo instante de tempo, digamos, zero, aqui, começa essa perturbação. O que é essa perturbação aqui? Ela é uma constante, que é menos V0. Então, se eu poço infinito, de repente aparece um cara aqui no meio. Seu potencial muda assim. Agora, seu potencial fica assim. Ele é o poço infinito, só que tem essa descida aqui no meio. Menos V0, essa descida está centrada bem na metade do poço, de comprimento L, né? Então, aqui é L sobre 2. E ela tem uma espessura B. Deixa eu marcar aqui, que ficou estranho. Aqui é a metade do cara. E essa espessura aqui vou puxar aqui em cima, é um Bzinho.
Vamos assumir que então, ele é de menos b sobre 2 até b sobre 2 ao redor de L sobre 2. É igual, parecido com a gente fez um desse inteiro e não dependendo do tempo, né? Esse cara seria assim para todo o instante de tempo. Vamos assumir que isso aqui é muito menor que L, só para quando ficar simples, eu não quero trabalhar com conta, eu só quero resolver um problema. Então, esse daqui é o nosso probleminha, e isso atua só durante um tempo que de 0 até esse T maiúsculo. Você quer saber a probabilidade dele sair de N, digamos, I, vamos chamar o N de NI, né? E o M de NF, porque eu fico tudo N, M, tudo igual ao meu, né? Então ele sair de uma energia inicial e terminar na energia final, né? Um tempo maior do que esse T maiúsculo. Então você tem um poço finito, apareceu a perturbação, depois ela desapareceu. Então ela bagunçou o seu sistema e parou. Então você tem um poço finito no começo e um poço finito no final. Quer saber qual a probabilidade disso acontecer? Então você tem que ter esse já discutindo, esse ΔT aqui é o T maiúsculo, então basta calcular esse elemento de matriz. Então o V, deixa eu tirar aqui, o V, M não, né? NI, NF, então ele é então, integral de 0 até L, seu problema até 0 até L, o psi de NF, estrela, só que ele é real, né? A perturbação, que é menos V0, e o cara atuando aqui. Qual o detalhe, né? Na verdade, essa perturbação, ela é V0, que seria a perturbação, ela é menos V0 só nesse intervalo, o resto é zero. Então, melhor logo ajeitar, que seria botar a perturbação de menos 0 L até L. Mas a perturbação só atua entre menos B sobre 2 menos L sobre 2, ou mais L sobre 2, até aqui L sobre 2 mais B sobre 2. Então, essa integral ficou então menos V0, 2 sobre L, que é o termo aqui de normalização, né? Integral desse cara é seno vezes seno. Né? Seno aqui do final vezes seno do inicial. Como a hipótese é que B é muito menor que L, aqui eu vou usar o que, igual eu fiz no outra vez com esse mesmo problema, não dependendo do tempo. Né? Vou usar o teorema da média, não vou fazer essa integral. Pode fazer também, se quiser. Faltou um dx, né? Mas essa integral, com um intervalo muito pequeno, é simplesmente integrando nesse ponto vezes o intervalo. Né? Então, simplesmente é menos 2B0 sobre L. O intervalo é esse menos esse, então dá B. Veja, então, seno, essa parte final, em L sobre 2, né? Então, ficou Nπ sobre 2, NF, né? Seno NIπ sobre 2. Então, o seu resultado, o lambda está embutido aqui dentro. Né? Então, o seu resultado final, não vou escrever tudo aqui de novo, mas seria simplesmente você pegar todo esse cara aqui, botar aqui e levar ao quadrado. Então, galera, se eu lembrei de cortar, cortei e não cortei, não sei se cortei ou não cortei, o resultado só peguei aqui e botei aqui, faltou o T. Beleza. Só substituir lá e ficou aqui. Então, repara que depende dessa diferença aqui de energia que é o quadrado, mas a própria energia é o N ao quadrado. Mas o que é importante, que eu acho legal desse resultado, parte interessante, é que ele tem certas regras de seleção, pelo menos em primeira aproximação. Repara que se NI ou NF, se um desses dois números aqui for par, o resultado aqui automaticamente é zero. E se eu boto um número par aqui ou aqui, vai dar seno de um número inteiro vezes π. Então, tanto no começo quanto no final. Então, não tem transição de N par para N par, ou de ímpar para par, ou de par para ímpar, porque em todas as possibilidades você tem o cara par ou no começo ou no final, ou no começo e final.
Então, necessariamente, só tem transição aqui de ímpar para ímpar. Então, aqui não vai ser 0, aqui não vai ser 0, aqui vai ser um número, esse cara evolui no tempo. Numa hora pode até zerar, eventualmente, certo instante de tempo. Aqui é o t. Se fosse essa perturbação atuando para qualquer tempo, poderia ter feito exercício, né? Começou a atuar e ficou, aí esse cara vai atuando, por aí. Mas se esse t, aquele eu estou depois que a perturbação atuou, então isso aqui também faz diferença, né? Dependendo dessa diferença de número que der, também, dependendo do E1, né, pode dar 0 aqui, né? Então esse cara simplesmente ele proíbe também certas transições, né? Mas que é só para a gente ver, vamos supor assim, qual é a probabilidade do cara sair de 1 para 3? Então, do primeiro estado, do estado fundamental para o segundo estado desse estado. Esse cara vai dar lá 16, b ao quadrado. Esse b parece outra coisa, né? Vou botar assim, então 16. Aqui é 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. 8 vezes 8 é o quê? 64, né? Vou botar, nem vou simplificar aqui. Então, aqui ficou b sobre L ao quadrado, divide por E1 quadrado. Esqueci desde o começo que tinha um V0 ao quadrado, que é o cara que vem desse quadrado que tem o V0 multiplicando, né? Tem um V0 ao quadrado, então repara que não tem dimensão. Esse cara não tem dimensão, esse cara é complemento por complemento, energia por energia. Isso é probabilidade, né? Número. Então ficou seno de esse E1, 2H cortado. Essa diferença aqui de números deu 8, né? É 9 menos 1, 8 vezes T. Vamos supor que esse cara aqui não deu 0, depende de que é 1. Então ficou seno ao quadrado aqui de 1, o inicial é 1, então é 1. Aqui deu 1, seno ao quadrado de... aqui deu 3, né? Deu 1 também, é 3π sobre 2, então é o quadrado, deu 1. Então aqui é 1. Então a probabilidade é essa, beleza? Se fosse qualquer ímpar aqui, você vai botar, vai dar 1. 1 e 1 aqui. Então a probabilidade, na verdade, de sair qualquer ímpar para qualquer ímpar, esse resultado aqui sempre vai dar 1, mas aqui depende, né? Parece que se você pega para 5, aqui vai ficar 25 menos 1, então deu 24 ao quadrado. O número aqui fica bem maior, dividindo. Essa probabilidade é menor ainda. É a discussãozinha daquela forma de seno ao quadrado sobre seno ao quadrado de ômega m n dividido por ômega m n ao quadrado. Ele tem um pico no meio e vai caindo. Essa discussão aqui a gente já fez, né? Acho que sim. Se não fez, vai fazer. Não, sim, porque esse aqui a gente está acabando a semana. Então, beleza, galera. Foi esse o videozinho. Vamos voltar para lá. Acho que ficou claro. Qualquer coisa me pergunta lá. Pode falar no mural. Falou e fui. Voltei, pessoal. E só para falar que nossa semaninha acabou, né? Falou, pessoal. Até a próxima aí. Tchau. Fui.